Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico e caminhando também para a conclusão do Evangelho de São Marcos, que tem sido o Evangelho da nossa meditação, da nossa reflexão neste ano litúrgico. O Senhor continua apresentando aos seus discípulos e a todos nós a sua missão, a sua proposta de vida e aquilo que é a sua missão primordial na sua vinda ao assumir a nossa carne. Ele veio para nos salvar. E esta salvação se dá pelo mistério do seu sacrifício perene. A nossa salvação se dá mediante a sua oferta generosa na cruz. A nossa salvação só é possível por conta do seu sacrifício de amor e de fidelidade ao Pai, até as últimas consequências na cruz. Jesus continua tentando deixar isto muito claro para os apóstolos, para os discípulos, mas parece que já no tempo de Jesus, aqueles que caminhavam com o Senhor, seus apóstolos, já eram tanto quanto parecidos com a gente, lentos para entrar na lógica daquilo que é o ensino do Senhor, lentos para entender aquilo que é a proposta do reino de Deus. Veja bem, se os dois discípulos hoje, no início do Evangelho, não se parecem hoje conosco, num tempo de grandes desafios, num tempo de cruz, num tempo de dificuldades, e parece que a gente ainda continua interessados nas coisas que são meramente humanas, mundanas, num projeto de felicidade pautado apenas pelos valores deste mundo. Interessante que, logo no início do Evangelho, esses dois discípulos aproximam de Jesus e dizem: Mestre, queremos que faça por nós aquilo que vamos te pedir. Claro que Jesus sabe o que está no coração de cada um de nós. Ele sabe aquilo que tem sido o motivo da nossa oração, o motivo da nossa prece, aquilo que nos move a pedir alguma coisa ao Senhor. Antes que o peçamos, Ele já sabe aquilo que está no nosso coração. E Ele mesmo assim pergunta: o que vocês querem? Senhor, queremos que na Tua glória, no Teu reino, nos sentemos um à Tua direita e o outro à Tua esquerda. O que é isto, meu irmão e minha irmã, senão a busca de privilégio, a busca de destaque, a busca de um certo conforto, de uma certa tranquilidade. Logo nosso Senhor pergunta, logo nosso Senhor diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso poderão beber do cálice que eu vou beber? Por acaso vocês poderão ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? Nosso Senhor está mais uma vez anunciando o mistério da sua paixão, a sua morte, a cruz que deverá ser assumida. Interessante que os discípulos dizem: estamos prontos, estamos dispostos a beber deste cálice
e a assumir este batismo. Claro que eles dizem isto ainda sem saber de que cálice e de que batismo nosso Senhor está falando, por mais que nosso Senhor já esteja anunciando por diversas vezes esta realidade. Mas logo nosso Senhor profetiza sobre aqueles 2 discípulos: vocês irão de fato beber deste cálice, assumir este batismo. Claro que nosso Senhor está ali profetizando também que o mistério da sua Páscoa, o mistério da sua cruz, será também a conversão, a transformação. Deus vai trabalhar no coração do discípulo, Deus vai trabalhar no coração do apóstolo, para que revise, para que mude, para que reoriente o seu projeto a partir desse mistério, a partir desta realidade de Páscoa. Vocês beberão deste cálice, vocês irão então viver este batismo, mas não cabe agora estabelecer aqui quem vai ficar ao meu lado direito ou esquerdo. Se a gente pode fazer algum julgamento de valor destes 2 apóstolos, e também daquela comunidade como um todo, porque diz o Evangelho que os 12 ficaram furiosos, os 10 ficaram furiosos com os 2 irmãos. Estas realidades também hoje são sentidas por nós. A busca de privilégios, a busca de um prazer mundano, a busca de um conforto temporal, mesmo diante de tantas realidades de cruz, mas também no nosso coração muitas vezes a inveja, a maldade, a inveja de também não estarmos ocupando lugares privilegiados em meio a um conforto temporal. Mas nosso Senhor deseja, pelo mistério da sua Páscoa, transformar os corações, não só daqueles 2 que pedem privilégio, mas dos 10 que têm o coração também marcado pela inveja, pela rivalidade. Deus deseja transformar o coração não somente daqueles que hoje vivem buscando glórias humanas, mas Deus deseja converter os nossos corações, marcado também por sentimentos que não são sentimentos adequados àqueles que desejam unir a vida ao mistério de Cristo. Mas, querido irmão, querida irmã, voltemos a nossa atenção de um modo especial para isto que o Senhor diz aos 2 irmãos: vós não sabeis o que pedis. Quantas vezes também, meu irmão e minha irmã, a nossa oração, nosso pedido a Deus é permeado, é orientado também por coisas meramente temporais e humanas. Quantas vezes a nossa prece diante de Deus é marcada tão somente por coisas relacionadas ao nosso tempo. Quantas vezes esquecemos de colocar diante de Deus a nossa prece, o nosso desejo, para que nos tornemos homens e mulheres espirituais, convertidos, para que possamos aderir sempre mais ao mistério que o Senhor nos propõe pela sua cruz e ressurreição. Quantas vezes, inclusive, quando pedimos algo e não somos atendidos,
achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus se esqueceu de nós, até podemos entrar em crise de fé e achar que Deus não existe. Por que que o Senhor me abandonou nisso? Por que que o Senhor não ouviu aquele meu pedido? Os santos da igreja nos orientam acerca disso. Se pedimos algo ao Senhor e não somos atendidos, é porque pedimos a coisa errada, ou pedimos do jeito errado, ou pedimos na hora errada. Nem sempre aquilo que pedimos é aquilo que realmente precisamos. Como nós poderíamos hoje, nesta liturgia, rever a nossa oração, rever a forma como nos comportamos diante de Deus em oração. Se diante da nossa oração nos abandonamos como filhos nas mãos do Pai, ou se a nossa relação com Deus ainda é uma relação de tu me dar isto e eu te dou aquilo. Tu faz isto por mim e eu prometo que faço isto. Uma relação de troca. Nossa relação com Deus não pode ser uma relação mercantil, não pode ser uma relação comercial, deve ser uma relação filial. Eu me abandono de tal modo nas mãos de Deus, e sei que dele só pode vir o bem para mim, porque ele sabe o que eu preciso, mais do que eu mesmo. Claro que a gente pode continuar rezando, pedindo, mas a questão também é a forma como pedimos, porque às vezes a gente acha que Deus é um funcionário nosso, que tem que fazer aquilo que eu bem entendo e do jeito que eu bem desejo. Tu faz isto, tu faz aquilo, eu quero isto, eu quero aquilo, e não é desta forma. Nossa oração deve tomar como base a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, de tal modo que eu confio em Deus, me apresento diante dEle como filho, reconheço que dEle só pode vir o bem, e peço a Deus a graça de acolher na minha vida e de conformar a minha vida à sua vontade. Senhor, humanamente, o que eu estou precisando agora é isto. Humanamente eu me apresento diante de Ti e necessito disso. E isto pode ser qualquer coisa, inclusive a cura que pedimos para alguém, a saúde de alguém, mas a gente não pode dizer que Deus faça. Precisamos nos moldar e acolher a vontade de Deus. Senhor, humanamente é isto que quero, é isto que te peço. Se for para a tua honra e glória, e para o bem da minha alma, e para a minha salvação, faça isto por mim, eu te peço. Mas que não seja feito a minha vontade, nem conforme o que eu estou pedindo, mas que seja feito a tua vontade, e que meu coração acolha esta vontade, porque com certeza é o melhor. Como nós seríamos mais felizes, meu irmão e minha irmã, se estivéssemos abertos a acolher a vontade de Deus, a acolher o desejo de Deus. Mas a tristeza é justamente porque nós não temos com Deus, na maioria das vezes, uma relação filial. Geralmente nós deixamos para buscar a Deus tão somente na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento.
Recorremos a Deus como quem recorre a um analgésico. Só lembra dele quando sente uma dor de cabeça. É preciso rever esta nossa relação com Deus, para conformar a nossa vida à sua vontade. Ele é o servo sofredor, que Isaías profetizou. Ele que carregou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele que por sua oferta na cruz, garantiu a nossa vida e a nossa justificação. Portanto, confiemos. Confiemos sem duvidar. E fica, pois, para nós este convite do autor sagrado da carta aos Hebreus. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. E nós sabemos que o trono da graça é a cruz. Por meio do nosso sofrimento, por meio da nossa cruz, por meio das angústias, das lutas, unamos a nossa vida ao mistério de Cristo, para alcançarmos dele a sua salvação, a sua misericórdia, a sua graça e um auxílio necessário no tempo oportuno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos